Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nesta aula nós vamos nos aprofundar um pouco mais na implementação de aplicações web com acesso a banco de dados usando o Entity Framework Core. Partiremos da aplicação que construímos na aula anterior e adicionaremos funções para transformá-la em uma aplicação não só de controle de estoque, mas também de controle de vendas. Veremos mais possibilidades de configurações para mapear objetos para esquemas de banco de dados, como criar chaves compostas, relacionamentos muitos para muitos e outras coisas importantes. Então vamos ao conteúdo. Eu vou começar mostrando a versão final da aplicação web que iremos construir ao longo dessa aula. E antes que eu me esqueça, eu gostaria de pedir seu apoio à causa da ciência e tecnologia em nosso país. Evoluir tecnologicamente vai ajudar a construir um país mais independente. Portanto, se você gosta de conteúdos gratuitos nessa área, inscreva-se no canal e deixe um like se gostar desse vídeo. Esse apoio vai me ajudar muito a continuar com esse trabalho. Peço também que apoie outros canais e criadores de conteúdo relacionados à ciência e tecnologia que temos aqui no YouTube. Tem muita gente empenhada em produzir conteúdo de qualidade por aqui. E se isso não for valorizado, os produtores acabam seguindo outros caminhos. Enfim, conto com o seu apoio. Precisamos nos unir em prol do desenvolvimento tecnológico de nosso país. Agora vamos conhecer a aplicação que iremos construir ao longo da aula. Essa é a aplicação web Stock Web versão 2. A versão 1 é a que nós construímos na aula passada. A versão 2 conta agora com um cadastro de clientes e a partir desse cadastro de clientes eu posso criar pedidos de produtos. Esses pedidos eles podem ser finalizados e entregues. Eles possuem os seus itens, como nós podemos ver aqui, um pedido já entregue, um pedido fechado, os itens dele. Aqui nós podemos ver um pedido que já foi fechado, mas que ainda não foi entregue. Eu posso clicar aqui para entregar esse pedido ou para registrar a entrega desse pedido. E olha que interessante, nós podemos escolher aqui o endereço de entrega baseando-se no cadastro de endereços do cliente. Eu vou cancelar aqui. Vamos ver agora os itens desse pedido que ainda está com o status de não entregue. Eu vou clicar aqui. Veja que como ele foi fechado, ele também não pode ser alterado. Vou voltar e agora nós vamos em outro cliente, nesse cliente aqui. Aqui também o pedido já está fechado. Vamos aqui no cliente Francisco Firmino. Aqui nós temos um pedido em aberto. Se eu clicar aqui, eu posso fechar esse pedido. Veja só, tem apenas aqui um item. Eu não vou fechar. Agora eu vou editar esse pedido. Quando o pedido não está fechado, os itens dele são editáveis. Veja que eu tenho aqui agora um ícone de um lápis e o ícone de uma lixeira, que eu posso excluir esse item ou posso alterar esse item. Se eu clicar aqui para alterar, eu não consigo mudar aqui o produto, mas eu consigo mudar a quantidade. Por exemplo, 2. Agora passa a constar aqui 2. E eu posso cadastrar um novo item. Eu escolho aqui o produto que eu quero vender, por exemplo, essa fonte aqui. Vou mandar salvar. Agora eu incluí essa fonte EVGA 850 watts Platinum no pedido do Francisco Firmino, pedido número 16. E eu posso agora fechar esse pedido. Se eu fechar esse pedido, ele passa, vamos clicar aqui em sim, ele passa a constar como fechado aqui e eu posso agora registrar a entrega dele. Vou clicar aqui, vou mandar registrar a entrega nesse endereço. Pronto, registro da entrega foi feito e agora se eu vir aqui nos itens, eu não posso mais alterar os itens. E o interessante é que no momento em que eu registro o pedido, ou melhor, no momento em que eu registro o fechamento do pedido, as quantidades de produtos que foram vendidas são automaticamente subtraídas do estoque. Vamos conferir isso. Aqui em produtos, eu vou abrir uma nova aba aqui de produtos. Vamos dar uma olhada aqui no celular Xiaomi One Flip. Ele tem 11 unidades em estoque. Agora eu vou registrar aqui uma nova venda, um novo pedido aqui. Repare que já abre aqui um pedido 18 que não tem nenhum item. E eu posso cadastrar aqui um novo item. Aqui eu vou escolher o celular Xiaomi One Flip 2. Salvei, já vou fechar esse pedido, sim, pedido fechado. Veja que ele aparece aqui em primeiro lugar. Os pedidos mais recentes aparecem mais no topo. E aqui no início eu posso ver os pedidos que estão pendentes. Agora eu só tenho um pedido pendente, que é esse aqui. Mas vamos voltar lá no pedido do Firmino. Aqui está o pedido. Vamos dar uma olhada aqui em produtos. Eu vou mandar recarregar. Nós tínhamos aqui 11 unidades em estoque. Vamos ver agora. Aí está, recarreguei e agora temos 9 unidades em estoque. Portanto, é feito o decréscimo automático do estoque. Posso fechar aqui. Agora vou mandar efetuar a entrega, registrar a entrega, pronto. Quando eu vejo os detalhes de um pedido já entregue, ele mostra aqui qual foi o endereço de entrega. Lembrando que é sempre importante você registrar o endereço de entrega no pedido, porque a qualquer momento aquele endereço pode deixar de existir no cadastro do cliente, ou ele pode mudar de endereço. Então é importante você sempre saber onde um pedido foi entregue. Enfim, assim como essa regra, várias outras regrinhas de negócio foram implementadas nesse projeto, e tudo isso que foi implementado vai te ajudar a implementar o
seu projeto. Eu vou clicar agora em voltar, eu vou te mostrar agora o cadastro de clientes. Cliquei aqui em clientes, eu posso alterar um cliente, aqui está, posso cancelar, posso clicar em novo e cadastrar aqui um novo cliente. Não vou cadastrar agora, mas eu quero mostrar o cadastro de endereços. Veja que todos os clientes têm esse ícone aqui para eu cadastrar endereços para ele. Eu posso ter mais de um endereço para um cliente. Vou clicar nesse aqui da Gorete e vou cadastrar aqui um novo endereço. O interessante aqui é que eu posso informar um CEP e o endereço vai ser automaticamente buscado para mim. O logradouro, o bairro, a cidade e o estado. E aí eu só preencho o número, complemento e um ponto de referência. No momento em que eu cadastro o endereço, eu posso torná-lo padrão. Ou seja, eu posso fazer com que no momento da entrega esse endereço já venha selecionado previamente. Vamos adicionar um CEP aqui. Portanto, eu vou clicar aqui e vou digitar 66010-050 e vou sair do campo. No momento em que eu sair do campo, observe esse ícone de X aqui. Veja que ele se transformou em um ícone mostrando um progresso e em seguida ele mostrou o cheque, indicando que a busca pelo endereço foi bem sucedida. Agora basta eu passar o número, um complemento, se for o caso, é um campo opcional, referência também, posso marcar para tornar esse endereço padrão e vou salvar. E aí está. Agora eu tenho aqui um novo endereço para a Gorete. Agora eu posso fechar isso aqui. Portanto, você viu que é uma aplicação bem completa, que permite fazer registros de pedidos de produtos e registros da entrega desses produtos. E por trás de todas essas funcionalidades que você viu, tem muita coisa interessante de programação que nós vamos aprender nessa aula. Então vamos lá no Visual Studio. Estamos aqui no Visual Studio Code com o projeto aberto no ponto em que paramos na aula anterior. Ou seja, temos uma aplicação de controle de estoque. Antes de fazermos qualquer modificação visual na aplicação, nós vamos trabalhar no modelo de dados. Depois que nosso modelo de dados estiver bem definido e pronto, nós vamos partir para a construção dos elementos de interface. Portanto, eu vou abrir aqui a pasta Models e a classe Produto Model. Quero falar um pouco mais a respeito desse atributo ForInKey. Na verdade, eu só quero indicar que esse atributo pode ser colocado tanto na propriedade concreta, que nesse caso aqui é ID categoria, quanto na propriedade de navegação, que é a propriedade categoria. Entretanto, quando eu coloco na propriedade concreta, que é ID categoria, que na verdade é a propriedade que faz o link com o objeto do tipo categoria, eu tenho que passar aqui como parâmetro o nome da propriedade de navegação, que nesse caso é categoria. Porém, se eu colocar esse atributo aqui embaixo, que geralmente é o que se faz, aí eu tenho que passar aqui qual é o atributo concreto que representa a chave estrangeira dessa entidade, e nesse caso é ID categoria. Se eu não fizer isso, esse atributo vai ser registrado como um atributo comum e lá no banco de dados vai ser criado um outro atributo para representar o ID da categoria. Portanto, quando temos um relacionamento de um para muitos, essa é a convenção para a representação da entidade que está no lado do muitos, que nesse caso é produto. Uma categoria tem muitos produtos. Agora vamos revisitar a entidade categoria, na verdade categoria model, e nós vamos aprimorar um pouco essa entidade, colocando aqui uma propriedade de navegação para uma coleção de produtos. E é justamente isso que nós vamos fazer. Portanto, logo depois da propriedade nome, eu vou colocar aqui uma propriedade do tipo iCollection de produto model chamada produtos. Eu vou resolver aqui o iCollection, Ctrl ponto, e using system.collections.generic, vou dar Enter aqui. E agora nós temos uma propriedade de navegação que vai permitir visitar os produtos de uma categoria específica. Isso quer dizer que quando eu instanciar um objeto categoria representando uma categoria específica, eu vou ter uma propriedade chamada produtos que vai ser a coleção de produtos daquela categoria. Assim fica muito fácil de navegar pelos produtos específicos de uma categoria. E vale ainda ressaltar que essa modificação não faz qualquer alteração no banco de dados, porque o relacionamento já estava criado pela propriedade de navegação que foi criada na entidade produto. Agora sim, vamos partir para a criação de nossa próxima entidade de nosso modelo. É muito comum a uma aplicação web a manipulação de objetos do tipo pessoa, objetos relacionados a pessoas, com atributos como nome, e-mail, senha, telefone, entre outros. E também é comum que pessoas tenham perfis diferentes dentro de um sistema. Para que eu não crie uma entidade específica com atributos comuns, de forma repetida em um sistema, por exemplo, eu vou criar uma entidade funcionário, aí eu coloco e-mail e senha. Vou criar uma entidade chamada cliente, coloco e-mail e senha. Vou criar outra chamada gerente, coloco e-mail, nome e senha. Data de cadastro, enfim, coloco atributos que são geralmente comuns a várias entidades. Para evitar isso, eu vou criar uma entidade chamada usuário, que servirá de base para qualquer outra entidade que tenha as características de uma pessoa. Portanto, aqui em Models,
eu vou clicar em novo arquivo e vou digitar aqui usuário model.cs. E agora vamos codificar a nossa classe. Vou começar passando aqui o namespace. Aí está, namespace stockweb.models, e aqui dentro eu vou criar a classe. Public class usuário model foi a sugestão do GitHub Codepilot. Eu vou dar tab para aceitar a sugestão e agora vamos começar a colocar as propriedades dessa classe. Veja que já sugeriu ali para mim um ID que eu vou aceitar, mas vou completar aqui com ID usuário. Logo abaixo aqui eu vou colocar outra propriedade que é nome, vou aceitar a sugestão do Copilot. Mais abaixo vou colocar login, mas na verdade vai ser aqui e-mail, que depois eu posso usar como login. Em seguida eu vou colocar senha, veja que o Copilot já sugeriu para mim também. E por fim, eu vou colocar uma data de cadastro, public datetime, que pode ser anulável, data cadastro. Eu vou resolver aqui o datetime, Ctrl ponto, using system. Eu deixei essa propriedade anulável para que não seja necessário preenchê-la aqui no programa, ou seja, aqui na aplicação, porque eu quero que essa propriedade seja preenchida pelo mecanismo de banco de dados que nós estivermos usando. Então, quando eu criar um novo objeto do tipo usuário e salvar no banco, lá no banco de dados, esse atributo, que vai representar uma coluna do banco de dados chamada data cadastro, vai ser automaticamente preenchido usando um valor default que nós ainda vamos definir. Agora nós vamos decorar os elementos de nossa entidade usuário model com algumas anotações. Vou começar aqui com uma anotação chamada table, indicando que o nome dessa tabela lá no banco de dados vai ser usuário. Se eu não fizer isso, ele vai criar uma tabela chamada usuários. Vou resolver aqui com esse using. Na verdade, ele criaria uma entidade chamada usuário models ou usuários, depende do nome da coleção que você criar lá no contexto do banco de dados. O fato é que o mecanismo de nomeação automática do Entity Framework sempre tenta pluralizar o nome da entidade. Agora eu vou definir a chave primária dessa entidade, que vai ser aqui o atributo, ou melhor, a propriedade ID usuário. Então vou colocar aqui key, pronto, vou dar aqui um Ctrl ponto para resolver, vou usar esse using aí, data annotations. Agora eu vou tornar o atributo nome de preenchimento obrigatório e com tamanho máximo de 128 caracteres. Então eu vou colocar aqui required max length 128. Vou copiar isso aqui e vou colocar também aqui no e-mail e vou colocar também na senha. Faltou fechar um colchete aqui e aqui em cima também. Pronto. Descendo aqui um pouco mais, nós temos aqui a propriedade data cadastro. Como ela será preenchida automaticamente pelo banco de dados, eu vou torná-la somente leitura. Portanto, eu vou colocar aqui read only true e vou resolver esse read only aqui. Veja que ele usa system.componentModel. Pronto. E eu posso inclusive tirar aqui o método set, deixar somente get, para ficar claro que é uma propriedade somente leitura. E com isso a gente termina a entidade usuário model. Vamos para a próxima entidade. E essa próxima entidade vai ser a entidade cliente, que vai derivar de usuário model. Portanto, aqui em models eu vou criar um novo arquivo chamado clientemodel.cs e já vou começar aqui com o namespace. Aí está, namespace stockweb.models. Vou fechar aqui e vou criar uma nova classe chamada clienteModel. Já estou aceitando a sugestão do Copilot. E agora eu vou derivar de usuário model. Vou abrir aqui e vamos agora às propriedades exclusivas de cliente model. Eu vou aceitar nome aqui, só que nome já tem, então eu vou trocar para CPF, que é uma propriedade exclusiva de cliente. Aqui embaixo eu vou ter agora uma outra propriedade, que na verdade é do tipo datetime, e vai se chamar data nascimento. Vou resolver aqui o tipo datetime, using system, e a princípio essas vão ser as duas propriedades concretas de um cliente, além daquelas que ele herda de usuário model. Vamos então agora às anotações que vão decorar os elementos dessa entidade. Vamos começar aqui por table. Portanto, eu vou colocar aqui table e aqui dentro o nome da tabela que vai ser cliente. Vou resolver o table, pronto, resolvido. Agora eu vou decorar a propriedade CPF com os seguintes atributos. Aí está o atributo required, que eu vou resolver aqui, pronto. E o atributo column para indicar o tipo que vai ser usado no banco de dados para mapear essa coluna. Veja que eu estou usando aqui um tipo char de tamanho 14. Significa que ele tem tamanho fixo de 14 caracteres. E o tipo char é o tipo mais comum para textos de tamanho fixo. Eu criei essa especificação de mapeamento porque o padrão do Entity Framework é mapear tipo string para varchar, ou no caso do SQLite,
para um tipo chamado text. Dessa maneira, eu consigo especificar o tipo que eu quero usar no banco de dados para essa propriedade, que vai se transformar na coluna CPF da tabela cliente. Com isso, a gente termina, por enquanto, a nossa entidade cliente model. Mas eu queria adicionar a essa entidade uma propriedade somente leitura e calculada que me retornasse a idade do usuário, tomando como base o dia de hoje. Portanto, vamos fazer isso. Aqui embaixo eu vou criar uma nova propriedade do tipo int chamada idade, e essa propriedade ela vai ter somente o método get, que eu vou abrir aqui, vou descer aqui um pouco o código, e agora eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular aqui a quantidade de dias de diferença que tem da data de hoje até a data de nascimento do usuário. Então vou declarar aqui essa variável dias e vou fazer ela receber datetime.now. Vou aceitar aqui a sugestão do Copilot.subtract datanascimento.days. Se eu quiser saber a quantidade de anos, eu vou ter que fazer o seguinte: int anos vai receber dias sobre 365.2425 para considerar o ano bissexto. Mas veja que essa divisão não retorna um número inteiro. E quando se trata de idade em anos, nós não podemos fazer um arredondamento, que senão uma idade de 24.6 vai virar 27. Eu quero que 24.6, 24.9, enfim, retorne como idade 24. Então vou pegar aqui math.floor, que vai me dar justamente o menor valor inteiro referente ao resultado dessa divisão. A questão é que, mesmo me dando um resultado inteiro, math.floor tem um tipo de retorno double. Então vou fazer uma conversão aqui, int. Agora sim eu tenho quantos anos esse cliente tem de idade. E aí eu posso fazer aqui return anos. Isso resolve o meu problema aqui do get. Mas eu quero mostrar uma coisa interessante aqui. Eu vou comentar toda essa linha aqui de código e vou fazer o seguinte: vou usar uma expressão lambda para me retornar essa idade. Vou aceitar isso aqui, vou usar aqui total days dividido por 365.2425. Vou fechar aqui um parênteses porque eu vou abrir um aqui e vou usar aqui math.floor e vou converter isso aqui para inteiro, como eu fiz ali embaixo. Veja que eu resolvi todo o cálculo da idade apenas com essa linha de código. Portanto, eu simplifiquei aqui a expressão. Isso não quer dizer que ela vai ficar mais rápida, só quer dizer que meu código vai ficar um pouco menor. E para finalizar, como essa é uma propriedade calculada, eu vou informar que ela não deve ser mapeada pelo Entity Framework. Então vou passar aqui o atributo not mapped. Sem essa informação, pode ser que o Entity Framework entenda que ele tem que criar uma coluna para essa propriedade. E aqui eu evito isso de maneira explícita. Para concluir essa entidade, eu quero só mostrar mais uma possibilidade aqui no atributo table. Eu vou passar aqui agora um nome de esquema. Veja só que eu tenho ali esquema igual, por exemplo, DBO. Para quem nunca viu sistemas gerenciadores de banco de dados, um esquema nada mais é do que um tipo de representação de agrupamento de tabelas, views, procedimentos armazenados e outras coisas que definem um escopo cuja visibilidade pode ser configurada. Enfim, é só realmente para mostrar essa funcionalidade e essa possibilidade que o Entity Framework oferece. Vou tirar aqui. E agora vamos para a nossa próxima entidade. Em algumas situações, nós temos entidades cuja existência não faz sentido se ela não estiver associada de alguma maneira a outra entidade. Na verdade, essa associação pode ser inclusive de pertencimento. Isso quer dizer que para ela existir, ela tem que ter uma entidade proprietária. É uma entidade que sempre depende de um relacionamento. Nós vamos criar agora uma entidade desse tipo, que é a entidade endereço. E nesse caso, eu optei por criar uma entidade endereço porque cliente pode ter vários endereços e um pedido também tem um endereço. Então eu posso compartilhar essa estrutura entre as duas entidades, cliente e pedido, que nós ainda vamos criar. Vamos então criar aqui um novo arquivo. Vou criar aqui e vou chamar de enderecomodel.cs. Vou começar colocando aqui o namespace e agora eu vou colocar a classe public class enderecomodel. E aqui dentro vamos às propriedades dessa classe. Eu vou adicionar aqui todas as propriedades comuns ao endereço e a gente volta. Pronto, temos aqui todas as propriedades de um endereço. Temos aqui logradouro, complemento, faltou aqui o número depois do logradouro. Pronto, então temos logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP e referência. Vou colocar aqui CEP em maiúsculas, que geralmente é assim que ele aparece por ser uma sigla. Agora eu vou decorar essa tabela com o seguinte atributo. Vou colocar aqui owned, indicando que essa entidade vai pertencer a uma outra entidade. Deixa eu resolver aqui esse atributo. Aí está. Using Microsoft.Entity Framework Core. Pronto, resolvida. Agora, lá em cliente, nós vamos colocar uma referência para essa propriedade. Vamos aqui em cliente model e vou dizer o seguinte aqui. Vou remover esse comentário.
E aqui embaixo eu vou colocar uma propriedade do tipo endereco chamada endereco, ou melhor, aqui é do tipo endereco model. Agora eu vou abrir o arquivo do objeto de contexto, Stock Web Context, e vou adicionar aqui mais um db7. Eu vou copiar esse aqui e vou colocar aqui cliente model, e aqui vai se chamar clientes. Vou dar Ctrl aspas simples para abrir o terminal, e aqui vou dar .NET EF Migrations Add versão 3, porque eu já tenho a versão 1 e 2 lá na pasta Migrations. Vamos aguardar o build. Aí está, o arquivo de criação do banco de dados já foi gerado. Agora vamos executar os comandos que estão no arquivo gerado. Vou agora dar um .NET EF Database Update. Atualização do banco de dados bem sucedida. Agora eu vou abrir esse arquivo stock.db no SQLite Studio. Estamos aqui com o arquivo stock aberto no SQLite Studio. E veja que agora, além das tabelas categoria, produto e a tabela do histórico de migrações, que é criado automaticamente pelo Entity Framework, nós temos aqui a tabela de cliente. Vamos dar duplo clique nela e veja os atributos que essa tabela tem. Observe que ela possui os atributos que foram definidos na classe usuário, mais os atributos que foram definidos na classe cliente e os atributos que estão na entidade endereço, uma vez que eu tenho um atributo do tipo endereço na classe cliente e esse tipo endereço está marcado como owned. Portanto, em um objeto do tipo cliente, eu vou ter um objeto do tipo endereço com essas propriedades que estão aqui: logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP e referência. Porém, esses dados serão armazenados na mesma tabela que os dados do cliente e do usuário. Agora imagine a situação em que você queira que um cliente possa ter vários endereços. É justamente o que nós vamos ver agora. Vamos voltar ao Visual Studio Code. De volta aqui ao Visual Studio Code, eu vou fechar o terminal e vamos voltar aqui na classe cliente. Aqui está. Agora, em vez de endereco model aqui, eu vou criar uma coleção, iCollection, de endereco model e vou chamar de endereços. Vou resolver aqui o iCollection, Ctrl ponto, using system.collections.generic. Agora vamos abrir a entidade endereco model e vamos identificar aqui em que tabela será armazenada. Vou colocar aqui table e aqui dentro vou passar endereco. Pronto, vou resolver aqui table, resolvido. Vamos novamente ao terminal, Ctrl aspas simples, vou dar um clear aqui e novamente vou executar aqui o .NET EF Migrations Add, dessa vez vai ser versão 4. Dei Enter, vamos aguardar o build. Pronto, agora eu vou executar o .NET EF Database Update e aí está, o banco de dados foi criado. Vamos abrir o arquivo novamente no SQLite Studio. De volta aqui no SQLite Studio, já podemos notar uma diferença aqui na estrutura de tabelas. Agora nós temos aqui a tabela endereco. Vamos abrir essa tabela para dar uma olhada. Veja que ela tem aqui um atributo que foi criado automaticamente, chamado ID, e um outro atributo que faz o relacionamento com o cliente, que é cliente model ID usuário. Se eu der dois cliques aqui, a gente pode ver isso melhor. Veja só, os dois atributos foram definidos como chave primária, uma chave composta, e esse de cima foi definido como uma chave estrangeira para a tabela de cliente. E isso cria um relacionamento 100% satisfatório para que um cliente possa ter uma coleção de endereços. Uma coisa que nós podemos modificar aqui para melhorar a semântica são os nomes dos campos. Vamos ver como fazer isso. Vamos voltar ao Visual Studio Code. De volta aqui ao Visual Studio Code, eu vou começar modificando essa entidade endereco model, incluindo aqui agora uma propriedade que vai ser o ID endereco, para ficar condizente com a nomenclatura dos demais IDs ou das demais chaves primárias que tem nas outras entidades. Feito isso, eu vou agora no contexto novamente, e aqui no onModelCreating eu vou usar o Fluent API para fazer mais algumas configurações. Vamos lá, modelbuilder.entity cliente model, mas eu não quero esse final aqui. Vou colocar o comando aqui embaixo, .ounce_many, vou apagar esse ponto aqui, pronto, ounce_many, vou abrir parênteses, c tal que c endereços, vírgula, sendo que cada endereço vai ter a seguinte configuração. Vou dizer aqui que cada endereço vai ter com o seu proprietário, que nesse caso é cliente. Vou aceitar aqui a sugestão do Copilot, mas vou trocar aqui, vai ser ID usuário. Portanto, ele vai ter com o seu proprietário a relação de chave estrangeira através da propriedade ID usuário. Agora eu vou dizer que a chave primária de cada endereço vai ser uma entidade composta formada pelo ID de usuário e o ID do endereço. Vamos novamente pressionar aqui Ctrl aspas simples e agora eu vou dar novamente um Migration versão 5, build concluído com sucesso e agora eu vou dar um Database Update, banco atualizado com sucesso. Agora vamos ver como ficou lá no SQLite Studio. De volta aqui ao SQLite Studio, vou dar dois cliques novamente na tabela de endereços.
Vou fechar essa que está aqui. Pronto, agora vou dar 2 cliques aqui. Posso fechar essa daqui também, já está desatualizada. Agora veja essa daqui. Temos aqui o atributo ID usuário, que veio da tabela de usuário, que indica quem é o proprietário desse endereço. E temos aqui o ID endereço, que compõe a chave primária. Portanto, o usuário 1 pode ter o endereço 1, usuário 1, endereço 2, usuário 1, endereço 3. Nós temos essa chave composta. E o usuário 2 pode ter endereço 1, usuário 2, endereço 3 e assim por diante. Sendo que ID usuário aqui nesse caso vai ser uma chave estrangeira com a tabela de clientes. Vamos agora voltar ao Visual Studio Code para fazermos algumas configurações na entidade endereço. De volta aqui ao Visual Studio Code, vou fechar o terminal e vou abrir a entidade endereço model e vamos colocar aqui alguns atributos. Vou começar indicando aqui que os campos são obrigatórios, alguns campos são obrigatórios. Então aqui é o required, com R maiúscula, vou resolver aqui, pronto. Vou colocar em todos os outros campos que também são obrigatórios, vou descer aqui um pouco mais, só não vou colocar em complemento e em referência, nos demais eu vou colocar. Vou fazer aqui rapidamente. Pronto, aí está, logrador, o número, bairro, cidade, estado e CEP agora são obrigatórios. Aqui na propriedade estado, vou fazer mais uma coisa. Vou indicar o tipo de campo que será usado aqui, que nesse caso vai ser um char de 2. Eu só vou armazenar a sigla do estado, com 2 caracteres maiúsculos. Vou fazer o mesmo aqui em CEP, porém eu vou armazenar 9 caracteres, que são os 8 números e o hífen que separa os últimos 3 números. Em algumas situações, pode ser que a gente queira o endereço completo, incluindo todo o texto do endereço em uma única linha. E para que a gente não tenha que fazer essa programação toda vez que nós precisarmos disso, eu vou criar uma propriedade somente leitura e não mapeada que me retorna uma string composta por todas as propriedades do endereço, organizadas corretamente para representar o endereço em uma única linha. Portanto, aqui logo depois de referência, eu vou subir aqui um pouco o código e vou colar o código que faz isso. Veja só, temos aqui uma propriedade chamada endereço completo, que não é mapeada, ou seja, ela não será gravada no banco de dados, e ela é somente leitura, retornando aqui uma interpolação de algumas propriedades. Nesse caso aqui, CEP é com maiúsculas, pronto. Então veja, vai aparecer o logradouro, vírgula, número, espaço, complemento, vírgula, o bairro, vírgula, cidade, vírgula, estado, vírgula, e CEP tal. Portanto, agora sempre que precisarmos do endereço completo, basta pegá-lo através dessa propriedade endereço completo. E tem mais uma situação aqui que eu quero representar. Como agora um cliente tem vários endereços, ou ele pode ter vários endereços, um desses endereços vai ter que ser o endereço padrão, ou o endereço selecionado por padrão, para quando eu fizer um pedido em nome daquele cliente. Então eu vou criar aqui uma propriedade para guardar se determinado endereço é ou não o endereço selecionado. Vou colocar aqui public bool selecionado getSet. E agora a nossa entidade endereço model está praticamente completa. Agora nós vamos voltar à entidade usuário. Vamos aqui, usuário model. Veja que nós temos aqui a propriedade data cadastro, que como eu já mencionei, é uma propriedade que vai ser preenchida automaticamente pelo banco de dados. Vamos ver como implementar essa funcionalidade. Aqui no contexto do banco de dados, nós vamos usar novamente a Fluent API para que no momento da criação do banco de dados, o Entity Framework configure um valor default para essa coluna da tabela endereço. Logo aqui embaixo dessa definição, eu vou fazer o seguinte, modelbuilder.entity, vou passar aqui o nome da entidade, que nesse caso é usuário model.property. Eu vou trabalhar em uma determinada propriedade, que eu vou chamar de U. Na verdade, esse completamento aqui do CodePilot não me ajudou. Tal que U.dataCadastro vai ter a seguinte configuração. Eu vou indicar aqui que esse campo tem um valor padrão gerado pelo banco de dados. Nesse caso, ele sugeriu um getDate, que é uma função de banco de dados presente em alguns gerenciadores de banco de dados. Para o SQLite, não é essa a função. Então, eu vou colocar aqui a função específica do SQLite para a geração de uma data correspondente ao dia de hoje. Vou dar Ctrl V aqui. Aqui está, DateTimeNow, usando localTime start of day. Portanto, ele vai pegar a data de hoje no formato local e a hora vai ser a hora inicial do dia, que é 0 hora. Enfim, essa é a função específica do SQLite para a geração de uma data em uma coluna. Já que nós estamos definindo aqui um valor default para uma propriedade usando uma função SQL presente no banco de dados, vamos ver uma outra forma de gerar um valor default para uma propriedade de uma entidade. Nós vamos fazer com que a propriedade estoque do produto tenha sempre o valor 0 quando o produto é cadastrado. Então eu vou copiar essa parte de cima toda, Ctrl C, e aqui embaixo vou dar Ctrl V, aqui vai ser produto model, e a propriedade aqui nesse caso, tal que p.estoque, vai ter agora um valor default 0. Veja que dessa vez eu usei hasDefaultValue
e passei diretamente o valor. Eu não passei uma função SQL. É por isso que aqui embaixo eu usei hasDefaultValue e em cima eu usei hasDefaultValue SQL. Quando eu passo SQL, significa que quem vai resolver isso é o banco de dados. Quando eu não passo, o valor é resolvido aqui mesmo. Agora a gente já pode partir para a nossa próxima entidade. E a nossa próxima entidade vai ser a entidade pedido. Portanto, eu vou criar aqui agora pedido model.cs. Vou começar aqui com o nome do namespace e aqui dentro vou colocar a classe. Já vou criar aqui o atributo ID, como sugerido pelo Copilot, mas vou colocar ID pedido. E vou informar aqui a anotação key. Vou resolver essa anotação para indicar que esse é o campo-chave. Agora eu vou criar um campo para armazenar a data do pedido, e esse campo ele pode ser nulo. Então, prop datetime interrogação data pedido. Vou fazer a mesma coisa, mas dessa vez para a data de entrega. Deixa eu só resolver aqui o datetime, que é o using system. Então vamos lá, prop, vou colocar aqui datetime interrogação data entrega. Vou criar também um campo para armazenar o valor total do pedido. Nesse caso eu vou usar double, porque o SQLite tem algumas restrições em relação ao tipo decimal, que é o ideal para se armazenar valores monetários. Valor total, getSet. Veja que o Copilot está sugerindo aqui agora para eu armazenar um ID de cliente. Eu vou aceitar a sugestão, mas não vou deixar isso como opcional. É obrigatório que tenha um cliente associado a um pedido. E agora eu vou definir aqui a propriedade de navegação para esse cliente. Prop cliente model cliente. E agora eu vou indicar aqui quem é a chave estrangeira. Foreign key, que eu tenho que resolver, ID cliente. Já vou passar aqui a resolução. Pronto. Subir aqui o código um pouco. Portanto, a propriedade concreta que representa essa propriedade de navegação é ID cliente. E para quase concluir essa entidade, nós temos que definir qual é o endereço de entrega. Ou seja, em que endereço que esse pedido foi entregue. Para isso, basta adicionar aqui uma propriedade do tipo endereço model. Então, vou colocar aqui prop do tipo endereço model, que eu vou chamar de endereço entrega. Aí está. Lembrando que o tipo endereço model é um tipo owned. Portanto, da forma como ele foi declarado aqui, os campos desse tipo serão automaticamente importados para a tabela pedido durante a criação do banco de dados. Entretanto, se nós analisarmos uma coisa, vamos dar uma olhada aqui no modelo endereço. Nesse caso, não faz sentido eu armazenar ID endereço e selecionado no endereço que vai ficar associado ao pedido, porque esses campos não têm nenhuma serventia ali. Diante dessa conclusão, a gente tem que informar para o Entity Framework que esses dois campos não serão mapeados quando a propriedade endereço completo estiver em pedido. Vamos fazer isso lá no onModelCreate do contexto. Logo aqui embaixo, nós vamos fazer o seguinte: modelbuilder.entity, não vou aceitar essa sugestão porque não é isso que eu quero, .entity endereço model, ou melhor, pedido model, possui nesse caso agora ele possui um endereço que eu apelidei de E, que é endereço entrega, que eu apelidei de E, e vou dizer o seguinte em relação a esse endereço: e.ignore, para ele ignorar e tal que e.id endereço. Vou fazer a mesma coisa para selecionado e vou dizer que o endereço vai ser mapeado para a tabela pedido, para que o endereço fique armazenado dentro do pedido. Bem, eu quero frisar que foge ao escopo dessa aula ensinar todas as possibilidades de configuração de um banco de dados Entity Framework usando o Fluent API. Eu estou resolvendo aqui problemas específicos que são corriqueiros do dia a dia do desenvolvimento. Portanto, se você tiver uma situação parecida com essa, você já sabe como resolver. Mas eu não estou abordando aqui todas as possibilidades e nem pretendo fazer isso. Seria necessário um curso inteiro para esgotar esse assunto relacionado ao Entity Framework em si. Agora vamos adicionar a entidade pedido ao contexto do banco de dados. Portanto, aqui em cima, nós vamos fazer o seguinte. Logo abaixo aqui eu vou criar um public dbset de pedido model, que eu vou chamar de pedidos getSet. Agora nós vamos aqui na entidade pedido e vamos aqui no topo informar em que tabela essa entidade vai ficar. Vou aceitar aqui a sugestão do Copilot, table pedido, que é a mesma tabela para a qual eu mapeei a propriedade endereço entrega via Fluent API. Então agora eu vou dar Ctrl aspas simples e vou digitar aqui .NET EF Migrations Add versão 6. Vamos fazer o build para gerar o código de criação do banco de dados atualizado. Agora vou dar .NET EF Database Update. Pronto, o banco de dados atualizado com sucesso. Vamos ao SQLite Studio ver como ficou. De volta ao SQLite Studio, podemos ver que agora temos aqui a entidade
pedido. Vou dar 2 cliques nessa entidade. Aí está. Veja que temos aqui as propriedades, ou melhor, as colunas que estão mapeadas para as propriedades concretas que foram declaradas diretamente no modelo pedido model. E temos aqui as colunas referentes às propriedades do endereço de entrega. E você pode observar que o campo ID endereço e selecionado não estão presentes aqui porque foram ignorados para essa situação de mapeamento. Uma outra coisa que a gente pode observar aqui é que agora nós temos a tabela usuário e a tabela cliente. Veja que o usuário tem os atributos que foram declarados na classe usuário model, que são ID usuário, nome, e-mail, senha e data cadastro. E veja que cliente agora tem aqui somente 3 colunas. Vamos abrir aqui 3 colunas. A primeira é ID usuário, depois CPF, data nascimento. Sendo que ID usuário é chave primária e ao mesmo tempo é uma chave estrangeira ligada à tabela usuário. Ou seja, temos aqui um relacionamento de 1 para 1, que é a resolução de entidades com heranças. Esse desmembramento aconteceu a partir do momento que nós fizemos uma configuração específica para a entidade usuário model, em que nós definimos o valor do campo data cadastro com uma data padrão gerada pela SQLite. Vamos dar uma olhada aqui, 2 cliques em usuário, veja só, data cadastro, agora aqui default value. Aqui está a função que nós programamos lá no onModel Creating. Isso quer dizer que se agora eu tiver uma entidade chamada funcionário derivando de usuário, ao mapear essa entidade funcionário para o banco de dados, a tabela funcionário aqui no banco de dados vai ter somente os atributos que estão declarados na entidade funcionário. E a tabela funcionário teria um relacionamento 1 para 1 com a tabela usuário, como acontece aqui com cliente e usuário. O importante é que o Entity Framework abstrai tudo isso para você e lá na programação você tem acesso a um objeto cliente com todas as propriedades que foram herdadas e teria acesso a um objeto funcionário com todas as propriedades também herdadas de usuário. Vamos voltar ao Visual Studio Code para continuar. Agora nós temos que criar um relacionamento entre a entidade produto e a entidade pedido, porque um pedido contém produtos. E para isso, a gente vai usar uma entidade que vai fazer essa junção. Vamos criar então uma nova entidade chamada item pedido. Vou criar aqui item pedido model.cs. Vou começar criando aqui o namespace e aqui dentro vou colocar a classe item pedido model e vamos aos atributos. Ela vai ter o ID do pedido ao qual esse item pertence, tem o ID do produto correspondente a esse item do pedido, vai ter também a quantidade, veja que o Copilot está sugerindo muito bem. Vamos ter aqui o valor unitário, mas eu não vou deixar decimal por conta do SQLite, vou colocar aqui double. Agora eu vou criar uma propriedade de navegação para o produto associado e o pedido associado. Então aqui vai vir prop, pedido model, pedido, é o pedido associado a esse item. E vou dizer que ele tem foreign key, vou resolver aqui, ID pedido. Vou fazer a mesma coisa agora aqui embaixo, só que para produto. Vou copiar isso aqui então, vou colar aqui embaixo, vou fazer aqui ID produto, aqui vai ser produto e aqui vai ser produto model. Eu posso também ter aqui uma propriedade para o valor total do item, que seria o valor unitário vezes a quantidade. Mas eu não preciso armazenar isso em banco, porque isso pode ser calculado. Logo eu vou criar aqui uma propriedade não mapeada, not mapped, e aqui eu vou dizer que ela se chama valor item e ela vai ter um get apenas. Vou usar aqui uma expressão lambda, portanto eu vou colocar aqui get e ela vai retornar this.quantidade multiplicado por this.valor unitário. Pronto, vou tirar essas chaves daqui, aí está. Agora vamos a mais uma questão aqui. Esses dois campos, a propriedade ID pedido e ID produto, formam uma chave primária composta. Então a chave primária de item pedido é ID pedido e ID produto. E essa entidade promove o relacionamento de muitos para muitos entre as entidades pedido e produto. A definição da chave composta é feita via Fluent API lá no onModel Creating. Mas eu tenho que definir aqui que essas propriedades não têm o seu valor gerado automaticamente. É interessante fazer isso de forma explícita para evitar que o Entity Framework faça isso, que ele gere automaticamente. Então vou dizer aqui que o Database Generated vai ter Database Generated Option Known. Vou colocar a mesma coisa nessa propriedade aqui. Agora eu vou lá no onModel Creating e vou dizer que aquela entidade tem a chave composta ID pedido e ID produto. Portanto, eu vou colocar aqui model builder, item pedido model, ponto has key, IP de item pedido, vou aceitar aqui a sugestão do Copilot, veja que ele acertou, IP tal que new IP.id pedido, IP.id produto. É assim que eu crio
a chave composta para uma entidade. Se eu tivesse mais um campo aqui, bastaria colocar uma vírgula aqui no final e os outros campos que iriam compor essa chave primária. Agora, só mais um detalhe que eu esqueci aqui, é que nessa definição de valor default para a propriedade data-cadastro, eu tenho que colocar aqui uma informação para que o Entity Framework ignore essa propriedade quando for salvar dados. Portanto, eu vou dizer aqui metadata.setAfterSaveBehavior propertySaveBehavior.ignore. Vou resolver aqui o propertySaveBehavior e usem Microsoft Entity Framework Core Metadata. Pronto. E com isso não tem chances da minha aplicação salvar dados nessa propriedade data-cadastro. Ou seja, aquele valor que foi setado inicialmente lá pelo banco de dados como valor default nunca será modificado. Agora nós vamos aqui em cima e vamos dizer que nós temos também agora um db7. Vou colocar aqui public db7 item pedido model. Vou aceitar a sugestão aqui. Na verdade é itens pedidos. Agora lá na entidade item pedido eu vou dizer que ele vai ser mapeado para a seguinte tabela: item pedido no singular. Copilot já sugeriu para mim. Eu vou fazer aqui mais um aprimoramento. Aqui em pedido model, eu vou adicionar uma coleção de itens de pedido. Portanto, aqui vai ser public iCollection item pedido model itens pedido getSet. Agora eu vou resolver aqui o collection. Pronto. E agora, a partir de um objeto do tipo pedido, eu posso acessar os itens pertencentes a ele. É uma propriedade de navegação que vai facilitar bastante a minha vida aqui na hora de desenvolver. Uma outra coisa que eu também posso fazer nessa mesma linha de pensamento, aqui em cliente model, descendo, eu posso ter uma coleção de pedidos desse cliente. Veja só que ele já até sugeriu aqui para mim, public iCollection pedido model pedidos getSet. Vou aceitar a sugestão. E agora, a partir de um cliente específico, eu consigo acessar a coleção de pedidos dele. Bem, se eu não esqueci de nada, eu acredito que a gente finalizou o modelo de dados que nós vamos usar durante o desenvolvimento da aplicação web. Se tiver faltado alguma coisa, depois a gente volta aqui para complementar. Agora eu posso gerar o banco de dados. Vou novamente dar Ctrl, aspas, simples, .NET F Migrations versão 7, está fazendo o build, arquivo gerado com sucesso. Agora eu vou aplicar a migração no banco de dados, .NET F Database Update, migração aplicada. Vamos ver como ficou. Vamos novamente ao SQLite Studio. Veja que agora nosso banco de dados tem aqui a tabela item pedido, vou dar 2 cliques aqui, e ela tem ID pedido, ID produto, quantidade e valor unitário. Sendo que ID pedido e ID produto compõem a chave primária, ID pedido é uma chave estrangeira para a tabela de pedido, e ID produto é a chave estrangeira para a tabela de produto. Vamos então voltar ao Visual Studio Code. Eu vou fechar aqui o terminal, pronto. E com isso a gente encerra essa primeira parte da aplicação em que aprimoramos o modelo do banco de dados para torná-lo compatível com o sistema de pedidos. Na próxima aula, nós criaremos os controllers e views necessários para dar vida à nossa aplicação web de pedidos. Se você gostou do conteúdo dessa aula, não saia sem deixar um like. Só assim vou saber se estou no caminho certo. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui. Mais uma vez, quero te agradecer pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até a próxima aula.